Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Concluindo o nosso curso de Mariologia, vamos ver da página 317, na escola de Nazaré. Em seguida, Jesus desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Página 318, venham comigo. Eis o teu filho. O ritual não apresentava novidades aos soldados. Era uma crucificação a mais. Não podiam negar, contudo, que algumas circunstâncias eram especiais. A túnica do crucificado era sem costura e não convinha rasgá-la. Havia uma inscrição sobre a cruz em várias línguas e o comportamento da assistência não deixava de ser até curioso. Alguns o injuriavam. Tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Outros caçoavam. Salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Muita gente permanecia lá e observava. O homem da cruz falava do seu abandono, da sua sede e perdoava. Nem todos ali eram contrários ou indiferentes. Perto da cruz, de pé, estava um grupo de pessoas amigas e entre elas a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, disse o crucificado, ao ver sua mãe, perto dela o discípulo que amava. Eis a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Mãe, mestra e aluna, página 319. Para a mãe de Jesus, começava agora a nova etapa. A vida ou escola? De Nazaré, tão rica de lembranças e de ensinamentos, ganhava novo impulso. Naquela escola, formara o coração daquele que o Pai lhe confiara na encarnação. Não podia negar diante disso que era mestra, mas nela havia sobretudo aprendido com seu filho e mestre. Aprendeu com sua pobreza e simplicidade como esquecer Belém. Aprendeu com o desejo que ardia em seu coração de fazer a vontade do Pai, com sua humilde obediência a ela própria e a José. No Calvário, havia perdido seu filho? Perdido? Como era mesmo aquela advertência que lhe fizeram de André a Filipe e a alguns gregos? Se o grão de trigo cair na terra não morre, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Ali, no alto da cruz, ela testemunhara a concretização dessas palavras. Primeiro, na nova dimensão de sua maternidade, quantos filhos passaria a ter? Muitos, inúmeros filhos, mas todos diferentes. Cada qual com a sua maneira própria de ser
e sua vocação específica. Eles não têm vinho. Quantas vezes teria de repetir a Jesus, a partir de agora, essa frase de Caná, claro, com outras palavras, para indicar as necessidades desses novos filhos. Sabia que sua função poderia ser resumida numa ideia, numa advertência, aquela mesma que fizera aos que serviam no casamento de Caná. Fazei o que ele vos disser. Poderia haver missão mais bela que essa, de encaminhar as pessoas a Jesus? Realmente, o poderoso fez por mim maravilhas. Conservava em seu coração o que testemunhara no Calvário, do lado do seu filho, aberto pela lança do soldado, imediatamente saiu sangue e água. Era a igreja que nascia, eram os sacramentos que começavam a ser derramados sobre a humanidade, mas também era uma porta que se abria para os que quisessem aceitar o convite feito por ele tempos antes. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Então agora vamos ver aqui na página 320, as riquezas de Cristo. Nazaré não seria mais uma lembrança, um momento de sua vida. Seria compromisso com o futuro, extensão da sua maternidade. Seria também a casa de todos aqueles que, comprados não com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, aceitassem fazer a experiência de Jesus, colocar-se sob a proteção de uma mãe, ser submisso a ela e deixar-se formar por ela. O discípulo que o levava para sua casa seria o primeiro, João, a frequentar a escola de Nazaré nessa nova fase. A imensidão do trabalho que tinha pela frente não a assustava. Aquela para quem nada é impossível acolheu a Israel seu servo e haveria de socorrê-la também. Seu filho havia deixado claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Não havia segredos sobre o programa de ensino. Jesus, que estivera diariamente ao seu lado em Nazaré, seria o modelo a ser seguido. Quanto mais seus filhos, alunos, perseverassem na atitude de entrega e mais progredissem nela, tanto mais poderia aproximá-los da inexplorável riqueza de Cristo. Unicamente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É também o único mediador entre Deus e os homens. Sua missão materna dependeria inteiramente na mediação do seu filho e dela oferiria toda a força. Desse modo, algum impediria, mas até favoreceria a união imediata dos fiéis com Cristo. Muito lindo. Agora, Cristo vive em mim. Na escola de Nazaré, ensinaria a seus filhos que a fé é um contato com o mistério de Deus, que o fato de ter sido a primeira entre as criaturas humanas admitidas à descoberta de Cristo, a ponto de ter dado início com o sim da Anunciação à nova aliança, não fez seu caminho menos difícil. Dia a dia precisou avançar na peregrinação da fé. Ensinaria também que sua maternidade foi marcada pela dor, que o amor preferencial de Deus pelos pobres estava admiravelmente escrita no seu Magnificat, que ela estava profundamente impregnada do espírito dos pobres de Yahvé, isto é, daqueles que, segundo a oração dos Salmos, esperam de Deus a própria salvação, pondo nele toda a sua confiança.
haveria tanta coisa a ensinar. Quantos alunos teria? Se era a mãe de todos, deveria ser mestra de cada um dos que foram redimidos por seu filho. Ninguém poderia ser excluído de sua escola, porque todos deveriam ser formados na verdade e na fraternidade, na justiça e no amor. Seu trabalho estaria completo quando cada qual, e também as comunidades, pudessem fazer sua afirmação: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. À medida que o novo céu e a nova terra fossem sendo formados, repetiria com alegria e gratidão as palavras que o Espírito Santo lhe inspirou ao visitar sua prima Isabel. A minha alma engrandece o Senhor. Maria e o nosso compromisso com Jesus. Então aqui ele vai dizer sobre desafios do terceiro milênio. Venham comigo, é muito lindo ler isso para a nossa meditação final. Quais os desafios mais importantes que nosso mundo enfrentará neste terceiro milênio? Qual a resposta que, como os cristãos, somos chamados a dar? Para responder a essas perguntas, é importante estarmos atentos ao mundo que nos rodeia. Um rápido olhar sobre ele nos deixa deslumbrados, marcados por conquistas fantásticas que elevam o ser humano às alturas jamais imaginadas. A medicina progride continuamente e as indústrias modernizam-se mais e mais. Terras improdutivas transformam-se em verdadeiros jardins e computadores simplificam os trabalhos de escritórios e fábricas. Os acontecimentos via TV entram diariamente em nossas casas, transformando o nosso país e mesmo nosso planeta numa pequena aldeia. Mas esse mesmo mundo é marcado por manifestações de ódio e egoísmo que nos assustam. O que dizer da insensibilidade dos que agem movidos pela pergunta de Caim? Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Somente essa insensibilidade nos faz entender como é possível que exista tanta fome, falta de teto, de saúde, de atenção a menores abandonados, num país que é invejado por suas riquezas imensas. O que acontece ao nosso redor não será reflexo ou resultado dos nossos pequenos mundos, marcados também eles pelo egoísmo e pela indiferença? Em busca de respostas adequadas para estes problemas, sentimos-nos levados a abrir o Evangelho. A resposta de Jesus Cristo para nossos desafios é a mesma de 2000 anos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, construir o reino de justiça, de fraternidade e de paz, viver a experiência do amor em comunidade, testemunhar a alegria, porque ele venceu o pecado e a morte. Diante de nossas dificuldades, Jesus não dita receitas, nem nos dá fórmulas mágicas. Também não procura adocicar sua mensagem para conquistar nossa simpatia ou conseguir novos seguidores. Passa em nossos caminhos e nos diz: vem e segue-me, vai adiante. Peço a vocês que me acompanhem, tá bom? Onde está Jesus, está Maria. Página 324. Não acredito que alguém possa segui-lo e encontrar uma resposta para seus problemas pessoais e para uma sociedade sem uma vida de oração. Eu também estou de acordo. É o contato pessoal direto e informal com Cristo que possibilita o conhecimento de sua mentalidade tão diferente da nossa. A oração possibilita conhecer seu coração
e adquirir sua maneira de olhar os acontecimentos e as pessoas. Seria utópico querer segui-lo sem um contato contínuo com sua palavra. É ela que nos leva a entender o plano de sua salvação e dá-nos a capacidade de encontrar soluções coerentes com nossa fé. Refletindo sobre o seguimento de Jesus, o povo de Deus cedo descobriu que onde está Jesus está Maria, silenciosa e humilde, simples e corajosa. Ninguém como ela viveu o ideal evangélico. Não tinha projetos paralelos, nem procurou jamais sua vontade. Ouviu também o vem e segue-me, ouviu e seguiu. Antes, havia se apresentado como serva, a serva do Senhor. O desejo de ser coerente com o chamado que recebeu levou-a um dia ao alto do Calvário. Como recompensa por sua fidelidade, ganhou uma multidão de filhos. Deveria dali em diante formá-los segundo o coração de Jesus, que conhecia tão bem. E seus filhos foram descobrindo que é mais fácil e seguro seguir Jesus sob a proteção de uma mãe, mesmo porque os caminhos do Senhor são estreitos e pedregosos. Estreita é a porta e apertado o caminho da vida. Raros são os que o encontram. Página 325. Por mais que sonhemos com milagres que dispensem nossos esforços, a proposta de Jesus exige de nós conversão, compromisso e disponibilidade. Seguindo-o, descobriremos que não há seguimento sem desapego, não há vida sem morte, não há alegria sem o dom de si próprio, não há vitória sem luta, não há cristianismo sem alegria. Dessas coisas, Maria Santíssima entende muito bem. Entende e ensina, porque continua sendo mãe e mestre. Conservar tudo no coração. Agora nós vamos ler a parte final deste capítulo, tão lindo. Página 325. Nossa experiência. Quando nos colocamos na perspectiva da longa história da humanidade, concluímos que 10 ou mesmo 80 anos são quase nada. Na vida de uma pessoa é diferente. Quantos livros seriam necessários para apresentar tudo o que vivemos ao longo de um ano? No final de nossa vida, teríamos uma verdadeira biblioteca diante de nós. O que fazer para que nossa rica experiência não se perca? Como tirar proveito de nossas alegrias e tristezas, dos trabalhos feitos e das muitas conversas, dos projetos executados e também do que não conseguimos realizar? Deixemos de ilusões. Não ficamos mais sábios simplesmente porque vivemos muitas situações diferentes. Uma experiência se torna nossa e, portanto, nos enriquece se a assimilarmos, se a confrontarmos com nossos ideais e valores, e se então seguirmos a orientação dada por Paulo aos cristãos da cidade portuária de Tessalônica. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Belo programa para determinados momentos de nossa vida. Fazer síntese de tudo que já vivenciamos, para que não nos sintamos desorientados ou fragmentados. Sim, devemos fazer sínteses. Página 326. A experiência de Maria. Para que o nosso trabalho seja completo, é muito oportuno imitarmos a atitude de Maria Santíssima. Em 2 ocasiões, o evangelista Lucas nos diz que ela guardava tudo em seu coração meditando. A primeira, quando descreve o nascimento de Jesus. Ao chegar à gruta de Belém, os pastores contaram os que lhes havia sido anunciado a respeito do menino. Todos que os ouviam
admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Sua mãe passou a meditar sobre o que ouvira, já que nem tudo lhes era claro e imediatamente compreensível. 12 anos mais tarde, ao reencontrar seu filho no templo de Jerusalém, depois de 3 dias de dolorosa procura, Maria perguntou: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Como resposta ouviu 2 perguntas. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? O próprio Lucas acrescenta uma explicação. Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera, e repete a observação feita por ocasião do nascimento. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. A idêntica reação da mãe de Jesus em 2 momentos diferentes, separados entre si por tão longo tempo, mostra-nos o que se deve ter sido seu comportamento habitual, sua reação diante de situações ou de fatos que não compreendia. O mesmo Deus que lhe confiara seu filho, em razão disso, enriquecerá de graças. Queria que, caminhando na fé, ela procurasse fazer a sua vontade. E a fidelidade de Maria nesse caminho já havia merecido um elogio de sua parente Isabel, mãe de João Batista. Foi também essa atitude de vida que a levou a uma descoberta. Um sim dado ao Senhor prepara o coração para um novo sim. Por isso, sua vida em continuidade e crescimento, da Anunciação ao Calvário e deste ao cenáculo de Jerusalém em Pentecostes. Caminhar na fé. Página 327. Voltemos à nossa própria experiência. Pensemos, por exemplo, nos mais recentes meses de nossa vida. Em não poucas ocasiões, ficamos perplexos com 1000 perguntas em nosso coração. Quisemos entender a inesperada morte do amigo, a Covid, compreender o absurdo de um crime ocorrido aqui em Brasília, nossa cidade, captar a razão do ódio no rosto daquele nosso colega de trabalho e descobrir a causa de tanta fome e miséria no Brasil e no mundo. Quisemos captar também a felicidade do vizinho que nos procurou para falar de sua reconciliação com a esposa, avaliar a alegria da criança que brincava despreocupada debaixo de uma árvore. Sentimos que os fatos eram maiores que as palavras e que a nossa mente era limitada demais para compreender e unir tantas experiências diferentes. Caminhamos também nós na fé. Nem sempre somos capazes de descobrir o sentido do que acontece à nossa volta ou de algumas coisas. Talvez somente depois de muitos anos é que descobrimos, o de outras só na eternidade. Mas é importante caminhar, fazendo a síntese que trazemos no coração. Se esse trabalho for realizado apenas com as nossas capacidades humanas, obteremos resultados que poderão ser até muito positivos, mas terão sempre a marca de nossas limitações. Se o fizermos com a graça e a luz do Espírito Santo, iremos de um sim a outro sim, como Maria Santíssima. E para terminar, estou emocionado, mais umas pagininhas chama Com Maria minha mãe estarei, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, e junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Eu gostaria que vocês pegassem então da página 330, a glória de Maria. Um dos mais belos títulos que Maria recebeu do povo de Deus é o de Nossa Senhora da Glória.
Esse título nasce de uma certeza. Somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ninguém sofreu tanto com Jesus como Maria, por isso ninguém é mais glorificado com Jesus do que ela. Mas em que consiste a glória de Maria? Podemos ver essa glória de duas maneiras. A primeira, com os nossos olhos humanos. Que criatura é mais amada e invocada, ou tem seu nome mais lembrado por nós, homens e mulheres? Página 331. E isso não é glória? Que criatura recebeu ao longo dos séculos maior número de hinos e de títulos? Que rosto foi mais reproduzido na arte? Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita, proclamou Maria. Foi o Espírito Santo que a fez dizer isso. E os 20 séculos da história da Igreja estão aí para demonstrar esta verdade. Não é possível que uma pobre jovem, desconhecida do mundo inteiro, diante de si mesma uma coisa como essa, sem uma intervenção de Deus. De outra parte, podemos ver a glória de Maria do ponto de vista de Deus, e essa é glória que realmente importa. A glória dos homens é passageira, a de Deus é eterna. A glória de Deus é Deus mesmo, enquanto seu ser é luz, beleza, esplendor e, sobretudo, amor. A verdadeira glória de Maria consiste na participação nessa glória de Deus. Ela está cheia de toda a plenitude de Deus, segundo o que Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso. O que fez Maria na glória? Página 333. O que faz Maria nessa glória? Realiza a vocação para a qual todo ser é chamado. No céu, Maria é puro louvor da glória de Deus. Louva ao teu Deus, ó Sião, diz o Salmo. Maria é Sião que glorifica a Deus. De Jó, no Antigo Testamento, Deus diz: reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E de Maria o que diz? Por intermédio do seu mensageiro, o anjo Gabriel, expressou o seu pensamento, dando-lhe um novo e belíssimo nome, cheia de graça. Hoje, Maria Santíssima já é o que toda a Igreja é chamada a ser. No céu, louva a Deus e, louvando-a, exulta de alegria. Será que se lembra de nós na glória, Nossa Senhora? Como Esther, introduzida no palácio do rei, a mãe de Jesus não se esquece do seu povo ameaçado. Antes, intercede por ele, para que seja derrotado o inimigo que o quer destruir. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Maria intercede por nós junto ao seu Filho. Ela é como a lua. Não brilha com luz própria, mas com a luz do sol, que recebe e reflete sobre a terra. O que podemos fazer por Maria? Podemos alegrar-nos com ela e ajudá-la a agradecer à Santíssima Trindade pelas maravilhas que realizou em seu coração. Dessa maneira, prolongaremos seu Magnificat. Somos também chamados a imitá-la, colocando Jesus no centro de nossa vida. Como ela e com ela, participaremos um dia da glória de Deus, e esse dia será eterno. Me perdoem pela emoção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva a Mãe de Deus e Nossa Senhora. Amém. Obrigado, paz e bem.